O Pacto Maldito. Sexta-feira, um grupo de amigos está num bar conversando e bebendo cerveja. Todos são motoqueiros. O assunto da conversa é a notícia do jornal que dizia que morria pelo menos um motoqueiro por dia no trânsito. Todos têm pelo menos um conhecido que morreu em acidente com moto. É o maior mistério se há vida após a morte. Ninguém voltou para dizer o que realmente tem do outro lado. Eu tenho a maior curiosidade em saber como é do outro lado. Sem morrer, é claro. Ei, vamos fazer um pacto? Qual? Se um de nós morrer, voltará para dizer como é do outro lado, disse Jurandir. Você está louco? Quero distância desse assunto. Como é? Ninguém topa? Nem você, Jorge. Não sei. Você não tem curiosidade? Todo mundo tem. Então, não me coloque nisso. Eu topo, disse Jorge. Que fique só entre os dois. Certo. Longe dali, o relógio da igreja marcava meia-noite. Passaram a falar de mulheres e futebol. As horas avançaram e todos voltaram para suas casas. Mais uma semana de trabalho, outros encontros no bar e o assunto não voltou mais a ser discutido. Meses depois, quando estavam num bar, Jorge chegou correndo apavorado. Sabem quem morreu num acidente com a moto? Quem? Jurandir. Nossa! Onde foi? Em Guarulhos. Ele bateu na traseira de um caminhão. Onde está o corpo? No velório, cemitério da Lapa. E aí, pessoal, vamos lá? Vocês se lembram da nossa conversa sobre vida após a morte? É mesmo. Vocês combinaram que quem morresse viria dizer ao outro se há algo após a morte? Nada, pura besteira de bêbados. Será besteira mesmo? Não sei. Vamos ao velório nos despedir do amigo. Eu não vou. Está com medo? Não. Então vamos. Pegaram as motos e foram para o velório. Chegando lá, Jorge tremia. Aproximaram-se do caixão. Cumprimentaram a mãe e o pai de Jurandir. As conversas dos pequenos grupos tinham a morte como assunto. Jorge, branco como um papel, falou do pacto com o amigo. Um do grupo disse: vá até o caixão, coloque a mão no pé direito dele e reza um Pai Nosso. Assim ele não voltará. Jorge caminhou até o caixão. Disfarçando, colocou a mão no pé do morto e rezou. Não um, mas umas 10. Será que dará certo? Não. Por quê? Eu não fiz o que você disse. Você segurou o pé esquerdo do morto e isso significa que você quer ir com ele. Você rezou para isso. Confirmou o trato e ele não só virá lhe dizer como é, mas também levará você com ele para o outro lado. Jorge sentiu o mundo girar, quase desmaiou. Jurandir foi enterrado. Jorge não compareceu ao enterro. Os amigos não ficaram chateados porque entenderam o medo dele. Quando saiu do cemitério, Jorge foi até a igreja da Lapa. Passou o dia inteiro rezando e fazendo promessas. A noite chegou e o pegou ainda na igreja. Jorge voltou para casa. Jorge, onde você esteve o dia inteiro? Você não foi ao enterro do Jurandir? Jorge se benzeu. Fui, mãe. Venha jantar. Não estou com fome. Você está se sentindo bem? Está tudo bem, mãe. Os irmãos de Jorge chegaram comentando sobre a morte de Jurandir. Pálido, Jorge foi para o quarto. Entrou, acendeu a luz e se deitou. O tic-tac do relógio o deixava nervoso. Tirou as pilhas do relógio para ele parar de trabalhar. Aos poucos, a casa foi ficando silenciosa. 2 meses se passaram. Jorge não se alimentava, não dormia direito, não saía mais de casa. Abandonou tudo: escola, emprego, amigos. Estava sempre triste. Deitado, prestava atenção em todos os barulhos. Seu coração só batia acelerado. Seus olhos nem piscavam olhando para o teto. Certa noite, acordou no meio de uma enorme escuridão. Gritou. Seus irmãos correram para o quarto com velas na mão. O que houve, Jorge? Que grito foi esse? Por que está tudo tão escuro? Acabou a energia elétrica. Eu pensei que eu tinha morrido. Besteira. Não é besteira. Você não morreu. Vamos dormir. Quero uma vela. Uma não. 4. Vou buscar para você na cozinha. Jorge acendeu todas as velas e ficou deitado, suando frio e tremendo. O medo era crescente. Estava com as costas viradas para a porta, olhava a parede, sentia um vento frio que apagou as velas. Uma voz baixa, sombria, fria e triste disse: Jorge, Jorge.
Jorge! Jorge ficou paralisado de medo. Jorge, eu voltei para levar você comigo. Jorge mijou nas calças. Seu pavor era imenso. Tentava gritar e não conseguia. Sentiu algo frio. Estava perto dele. Uma força tentava virá-lo para o lado da porta. Sua garganta estava seca e a respiração difícil. Sua mente estava tomada pelo medo. Num grande esforço, conseguiu gritar. Novamente, seus irmãos correram até o quarto e encontraram Jorge desmaiado no chão. Reanimaram-no. O que aconteceu, meu filho? Mãe, Jurandir voltou para me levar. Como é que é, meu filho? Jorge contou-lhe a história. Eu não quero morrer, mãe. Os dois se abraçaram chorando. O dia amanheceu. Logo mais uma noite chegou. Conforme as horas iam avançando, o coração batia mais rápido. A mãe de Jorge contou para todos da casa o que estava acontecendo. Jorge pediu que seus irmãos dormissem com ele no mesmo quarto. Os 3 irmãos não queriam, mas a insistência da mãe e o olhar desesperado de Jorge acabaram convencendo a todos. Armaram as camas do quarto de Jorge e todos se recolheram para dormir. Toda a casa dormia, menos Jorge. Estava novamente de costas para a porta, olhando a parede. As luzes do corredor se apagaram e antes que Jorge pudesse esboçar uma reação, ele ouviu a mesma voz da noite anterior, baixa, triste e fria. O coração de Jorge, disparado, parecia que ia explodir dentro do peito. Sentia que tentavam fazê-lo se virar para a porta. Sua mente, desordenada, tentava uma oração. Não conseguia. Sentiu seu corpo molhado, frio, trêmulo. Jorge, não resista. Você já pertence ao outro lado. O grito de Jorge acordou todos da casa. Ele desmaiara e nada o fazia voltar a si. No dia seguinte, ele acordou pálido e viu sua mãe ao seu lado. Jorge, meu filho. Jorge estava magro demais. Algo lhe sugava as energias. Estava morrendo aos poucos. Desesperada, sua mãe chamou um médico que nada encontrou de errado na saúde de Jorge. Receitou vitaminas e um psiquiatra. Um padre amigo da família também foi chamado. O padre decidiu levar um grupo de oração para rezar pela alma do Jurandir e pedir para que ele deixasse Jorge em paz. Ele não se alimentava. Só ficava olhando para o teto e murmurava sem parar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. 8 horas da noite, o padre e os fiéis chegaram. Entraram no quarto de Jorge e rezaram durante horas. No final, o padre disse que tudo se resolveria. Alegre, a mãe de Jorge o deixou só. Jorge olhava para o teto sem piscar. A noite avançava. O vento frio entrou no quarto, fazendo o corpo de Jorge tremer. Jorge, não lute. Venha comigo. Você pediu e rezou muito para isso. Não tem jeito. Vamos agora. No outro dia, sua mãe o encontrou morto na cama.